E aí, salve, salve galerinha! Estamos aqui novamente. Agora vamos revisar todo aquele contexto para o nosso teste, que vai ser nessa quinta-feira, dia 9 de julho. Então preparamos uma revisão bem bacana, já foi postada há 2 semanas atrás no ARS de vocês, para vocês já irem trabalhando, resolvendo as questões. Agora eu vou falar novamente de toda a teoria e logo em seguida vou solucionar todas as 23 questões. Lembrando que esse vídeo ficará um pouquinho mais longo, lógico. Olha lá, a gente vai revisar todas as razões trigonométricas, aquela tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, a lei dos cossenos e resolver todas as 23 questões. Então, se liga aí, você pode ir passando de questão a questão. Se você tiver resolvido, já vai passando e já vai conferindo as suas resoluções. Então se liga aí na tela do tio Ananias, se liga! Então se liga aí na tela, galera. O que é que a gente vai estudar nessa aula? Lembrando o nosso roteirinho aqui, o nosso roteiro, relações trigonométricas no triângulo retângulo, ou seja, vai do módulo da página 282 a 295, que é a lei dos cossenos, também do módulo páginas 302 a 304. Belezex? Então, como é que será o nosso roteiro da aula? Primeiro, vamos ver relações trigonométricas no triângulo retângulo. Segundo, lei dos cossenos. E por último, vamos resolver aquelas 23 questões, galerinha. Então, se liga aí, pega a pipoca, pega o papel e a caneta e se liga na aula do tiozão aqui. Belezax? Tranquilo, meu pequeno gafanhoto. Vai anotando, vai tentando resolver e depois vai conferindo essas resoluções. Então, de imediato, galera, o que é que a gente tem no início? A gente tem o nosso triângulo retângulo. Lembrando que aqui temos a nossa hipotenusa, que é justamente o nosso A, medida da hipotenusa. B e C são os catetos. Só que agora eles vão ser identificados conforme o ângulo pedido. Olha lá, presta atenção. Se você pega o ângulo B aqui, galerinha, o Bzinho vai ser o cateto oposto. Então vamos chamá-lo de oposto, certo? Lógico, certo? Que o Czinho aqui vai ser o adjacente, ok? Adjacente. É isso. E o seno é a razão trigonométrica entre quem? O oposto e a nossa hipotenusa. Vamos chamar de H. Então, no caso aí, seria o seno seria B sobre A. No caso do ângulo C, quem era adjacente aqui, galerinha, agora vai ser oposto. Ó. O ângulo C, quem era adjacente, vai ser oposto. Ok? Então, seria C sobre A, é a nossa, no caso aí, é o nosso seno de C. Aqui eu já coloquei, ó, o seno de B ele é igual ao cosseno de C, porque você deve lembrar que B mais C, eles são exatamente, a soma deles dá 90 graus, são complementares. Quando isso acontece, o seno de B é igual ao cosseno de C. Beleza? Então a gente colocou logo o seno de B é igual ao cosseno de C. Lembrando que o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente vai colocar lá no resumo e vai facilitar muito a sua vida. Eu vou passar isso aqui, tá certo? Por quê? Porque a gente vai logo para o nosso macete. Beleza? Vamos aqui para o outro lado da tela. Lembre desse macete, ó. Só catoa. Só quer dizer o que, galerinha? Só quer dizer que o seno é oposto sobre hipotenusa. Olha lá, S-O-H. Só. Então, seno é oposto sobre hipotenusa. O K quer dizer que cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. K. E o TOA, tio Ananias? Aqui o TOA é a tangente, que é justamente oposto sobre a adjacente. Só, K, TOA. Seno oposto sobre hipotenusa. K, cosseno adjacente sobre hipotenusa. TOA, tangente oposto sobre adjacente. Então assim fica bem mais fácil de você lembrar, meus pequenos gafanhotos. Lembrando da nossa tabelinha trigonométrica, o tio Ananias colocou aqui o link da paródia, né? Aquela justamente a paródia do Jingle Bell.
Lembra da paródia do Jingle Bell? Olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vai repetindo várias vezes que você vai acabar fixando. Essa música é bem chiclete, certo? Belezinha, galerinha? Agora a gente vai entrar na lei dos cossenos. A gente está revisando bem rápido. Lembrando que para a lei dos cossenos a gente não vai usar essa circunferência que ela está circunscrita ao triângulo. A lei dos cossenos você começa como se fosse o teorema de Pitágoras. Veja bem, se você quer trabalhar com um ângulo A, aqui o ângulo A, então você vai pegar como, entre aspas, como se fosse a hipotenusa, o ângulo que está oposto a ele. Beleza? Então você vai pegar, começando com o teorema de Pitágoras, olha lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes quem? O produto desses dois lados aqui, certo? O A ele ficou isolado, então você não usa. B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes B vezes C. B vezes C, vezes o cosseno do ângulo que foi pedido. Claro que você vai trabalhar isso em qualquer ângulo. Eu vou colocar as outras fórmulas que são as mesmas. Se você estiver trabalhando com esse ângulo B, você vai isolar esse lado B. Então ficaria B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes esses dois lados, ó, o produto deles, A vezes C vezes o cosseno do ângulo B que você solicitou. Da mesma forma, se tiver o ângulo C, galerinha, precisa você aprender uma dessas três, tá certo? O importante é você perceber isso. Se você trabalhar com esse ângulo aqui, você vai pegar o lado oposto a ele, tá certo? Para isolar, tá aqui. C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo que você pegou, que é justamente o ângulo C. Beleza? Tranquilo, galera. Vamos lá para a execução das nossas resoluções, ok? A gente vai executar, vamos resolver. A gente vai utilizar as razões trigonométricas quando o triângulo for retângulo. E a gente vai utilizar a lei dos cossenos quando for um triângulo qualquer, ou seja, que seja diferente do triângulo retângulo. Ou um triângulo acutângulo, que tem só ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus, ou um triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180, e dois ângulos agudos, ou seja, dois ângulos que tenha medidas maior que 0 e menor que 90 graus. Beleza? Vamos lá direto agora para a nossa execução das questões. Então se liga, vai pausando o vídeo, tenta resolver e depois verifica a resolução do tio Ananias. Beleza? Vamos nós aqui para a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão, galerinha, deixa eu só trocar aqui as cores. Pronto, trocamos as cores, vamos lá. Nossa primeira questão, ele pede, usando as razões trigonométricas, calcule a razão x está para y. Então ele quer que ele não precisa que você encontre o valor de x e o valor de y, ele só quer a razão x para y. Beleza? X para y, presta atenção, o ângulo está de 30 graus. Aqui, lembrando que a nossa hipotenusa, H, ok? O ângulo 30 graus, ele está oposto a 10. Então, a gente chama esse aqui de O, oposto. Então, consequentemente, esse aqui é o adjacente. Beleza? Detalhe, preste atenção que ele está pedindo a razão x para y. Perceba que o x é quem? É o adjacente. E o y é a hipotenusa. Aí você vai lembrar do só, cá, toa. Olha onde foi que apareceu AH. AH foi aqui. Então quer dizer que você vai usar o cosseno de 30. Exatamente, tio Ananias. Olha lá, o cosseno de 30 é A para H. O cosseno de 30, você deve lembrar da musiquinha do Jingle Bell. O cosseno de 30 é exatamente, meus amorecos. Deixa só o tio Ananias voltar aqui, porque bugou. Vai ser exatamente raiz de 3 sobre 2. E o cateto adjacente é x e a hipotenusa é y. Isso, pronto. Você já encontrou o seu resultado. Então, quer dizer que a razão
entre x e y é raiz de 3 sobre 2. Ó. Nem precisou fazer nenhum cálculo. Era só saber que a razão entre x e y é justamente o cosseno daquele ângulo de 30 graus aqui, que está acima da cachola do tio Ananias. Belezex? Vamos lá para a nossa próxima questão. A nossa segunda da nossa maratona. Lembrando que são 23 questões. No triângulo ABC ao lado, determine o seno e a tangente do ângulo A. Então vamos assinalar aqui o nosso ângulo A e vamos determinar o que foi pedido. Presta atenção. Aqui tu tem a nossa hipotenusa e aqui a gente tem o nosso cateto adjacente. E aqui a gente está faltando o cateto oposto. Vamos descobrir o cateto oposto por quê? Porque você vai precisar. No caso, ele está pedindo seno. Lembrando só. Então, para o seno, você precisa do cateto oposto. Então, a gente vai calcular o teorema de Pitágoras. O primeiro passo, a gente vai calcular esse teorema de Pitágoras aqui. Primeiro passo, pelo teorema de Pitágoras, pelo teorema de Pitágoras, temos o que, tio Ananias? Temos que a hipotenusa é 26. Lembrando, galerinha, lá, ó, 26 ao quadrado é igual a O, vamos chamar de O ao quadrado, mais 24 ao quadrado. Ou seja, O ao quadrado vai ser 26 ao quadrado, que é 676, menos 24 ao quadrado, que é 576. Então, o nosso valor de O, que é o nosso oposto, nosso cateto oposto, vai ser a raiz de 100, ou seja, o O vai ser raiz de 100, mais ou menos a raiz de 100, só que a gente está lidando com medidas geométricas, né? Então a gente adota apenas o módulo, só o valor numérico, certo? Sem usar o sinal. Então aqui dá 10. Então o nosso cateto oposto é exatamente 10. É isso aí, galera. Vocês viram que é bem tranquilo? Agora a gente vai para o nosso segundo passo, que é justamente determinar o que foi pedido, o seno e a tangente. Então, o nosso segundo passo aqui, galerinha, a gente vai usar o seno de A, foi pedido. Lembrando que o seno é oposto sobre a nossa hipotenusa, só. Então, o seno de A, no caso, vai ser o oposto, que é esse valor que encontramos, 10, sobre a nossa hipotenusa, que é 26. Ficou assim. Você pode simplificar, se não tiver essa opção lá, você simplifica por 2, dá 5/13, ok? Então, seno de A foi exatamente esse resultado. Agora a gente vai passar um traço aqui, uma risca e vamos fazer a tangente. Passando aqui, vamos fazer a tangente. O tio Ananias vai sair um pouquinho da frente aqui, para não atrapalhar na nossa resolução. Beleza, galera? Então vamos lá para o nosso terceiro passo, que é justamente determinar essa tangente, ok? Então temos aqui a tangente de A, lembrando, só catoa. Então a gente quer a tangente. Então tangente é oposto sobre a adjacente. Então tangente do ângulo A vai ser o que? Oposto sobre a adjacente. Beleza, X? Pronto. Então, meus amorecos, a tangente de A vai ser exatamente o oposto que a gente encontrou, 10, e o nosso adjacente, que é 24. Se não tiver essa opção lá, é porque ela está simplificada. Você divide por 2 e vai encontrar 5/12 é nossa tangente. Então, encontramos aqui, meus amores, encontramos os dois resultados. Olha lá, o seno ele é 5/13 e a nossa tangente é simplificada 5/12. Beleza, X? Vamos lá diretamente para a nossa próxima questão, a terceira. O Ananias vai voltar aqui para o outro lado, que é a posição que ele adora. Olha lá, essa questão não tem a figura. Então você tem que usar a sua criatividade, os seus dotes artísticos, tá certo? Para fazer a figura. O tio Ananias vai só trocar aqui a cor, tá certo? Isso. Vamos lá. Então, do ponto mais alto de uma torre perpendicular ao solo é esticado um cabo de aço de 30 metros. Então, galerinha, você já coloca aqui o solo, faz aqui o solo, tá certo? E coloca a torre, beleza? Você pode fazer uma torre aí, não precisa ser muito elaborado não, tá certo?
Só para a gente entender que isso aqui é uma torre, tá certo? Olha aqui, torre. Isso, tio Ananias. Olha lá, a torre. Beleza? Ele está dizendo que esse ponto mais alto aqui no topo vai ser esticado um cabo de aço de 30 metros, que forma com o solo, isso é importantíssimo, o ângulo está formando com o solo, um ângulo de 30 graus. Então vamos desenhar aqui o nosso cabo de aço. Pronto, olha lá, o cabo de aço. E ele formou aqui, galerinha, com o solo, um ângulo de 60 graus. Olha lá, com o solo, não foi com a torre, foi com o solo, o cabo de aço. 60 graus. Lembrando que ele disse no início da questão que a torre formava um ângulo de 90 graus, ó, porque ele disse que é perpendicular ao solo. A torre é perpendicular ao solo. Ele quer saber qual é a altura da torre. Então vamos colocar aqui que a altura da torre é x. Então a altura da torre é x. E ele disse que o cabo de aço também era 30 metros. Que beleza! Agora, ele além disso pede para você usar o raio de 3 igual a 1,7. Quando for pedido para usar um valor, se ele aparecer na questão, você tem que utilizar o dado. Ok? Então, vamos identificar o que é cada elemento do nosso triângulo retângulo. Lembrando aqui que a gente tem a nossa hipotenusa, tá certo? Porque está de frente para o ângulo reto, é o maior lado do triângulo. Agora temos dois catetos. O cateto que está de frente para o ângulo, a gente chama de oposto. E o outro a gente chama de adjacente, que a gente não vai utilizar. Por que a gente não vai utilizar? Porque não foi pedido o valor dele e não foi dado o valor dele. Então você exclui. Então temos apenas o que? Oposto e hipotenusa. Aí você vai lembrar só catoa. Onde foi que apareceu o oposto e hipotenusa? Olha lá, oposto e hipotenusa é no seno, galera. Pronto. Então você vai aplicar o seno de quem? O seno de 60 graus. Aqui o ângulo é 60 graus. Que é justamente oposto sobre hipotenusa. Lembrando da tabelinha lá do Jingle Bell, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O oposto é exatamente a altura da torre, que é x, e a hipotenusa é exatamente 30, tio Ananias. Isso aí. É isso aí, meu pequeno gafanhoto. Você simplifica aqui, por 2 dá 1, e aqui dá 15. E multiplica em x. Faz a proporção. 1 vezes x dá exatamente x, 15 raiz de 3. Detalhe importante que você não vai encontrar essa opção lá, certo? Você vai ter que multiplicar o 15 por 1,7, que é justamente o valor da raiz de 3. Então, x é igual a 15 vezes 1,7. Multiplicando 15 vezes 15, galerinha, a gente encontra 225. Você acrescenta mais 2 vezes o 15, que é 30, 225 mais 30 dá 255. Você pula uma casa, 255, pula uma casa, vai encontrar 25,5 metros. Ficou um pouquinho imprensado aqui, mas eu acho que dá para vocês entenderem perfeitamente, tá certo? O tio Ananias está um pouquinho na frente. Pronto. 25,5 metros vai ser a altura dessa torre. Olha lá, do solo até o topo da torre, mede exatamente 25,5 metros. Vamos lá continuar nossa maratona de resolução. Vamos lá para a nossa quarta questão. Marcelo possui um terreno em forma de trapézio que pretende cercar com tela de arame. Então você já dá uma espiada aqui na sua figura. Tá vendo que tem um trapézio? Ele já te deu duas medidas aqui, ó, 47 e 60, as duas bases. Te deu esse lado que ele é justamente não reto, né? Ou seja, ele é o lado oblíquo e ele tá com um X aqui, ó. Essa medida aqui do lado X, e ela é exatamente a medida desse triângulo retângulo aqui, ó. De um lado do triângulo retângulo. Beleza? Olha lá. Quantos metros de tela Marcelo terá que comprar? Então, lembrando, aqui ele não falou a palavrinha mágica perímetro, mas ele falou que ele vai cercar totalmente o contorno da figura. Então, você deve lembrar que o contorno da figura, galerinha, o contorno vai ser justamente o quê? O perímetro. Contorno é igual ao perímetro. Tá certo, galera? Então, a gente tem que achar o perímetro.
Ora, ele já te deu o valor de 3 lados desse quadrilátero que é o trapézio. Falta apenas encontrar o valor de x. Então, a gente vai trabalhar nesse triângulo retângulo aí da figura. Veja bem, a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo aqui da figura. Olha lá, a medida x, a medida 38 e essa medida aqui, ó, que não foi dada, que a gente não vai trabalhar com ela. Então, observe esse triângulo retângulo. Você vai ter que esse cara aqui é a hipotenusa, ó, porque está de frente para o ângulo reto. O ângulo oposto a 70 graus, galerinha, que foi o valor que ele deu, ó, do seno, do cosseno e da tangente, vai ser o nosso oposto. Lembrando só, lembrando disso, olha onde é que aparece o oposto e hipotenusa. OH é o seno, então a gente vai utilizar primeiro o seno de 70 graus. O seno de 70 graus é oposto sobre hipotenusa. Só seno de 70 ele te deu a informação aqui, ó, 0,94. O oposto mede x aqui, galera, x. E a hipotenusa mede 38 metros. Ponto. Então, x vai ser igual a 38 vezes 0,94. Então, vamos fazer essa continha de padeiro aqui. Vamos fazer 94 vezes 38 e depois a gente pula as duas casas decimais. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 9, 72, com 3, 75. Você pula um zero, porque agora você vai multiplicar o algarismo da dezena. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 1, 28. A gente vai somar. 2 mais 0 dá 2. 5 mais 2 dá 7. 7 mais 8 dá 15. Vai 1, 3, galera. Então, quer dizer que x vai ser igual... Eita, tio, a gente multiplicou 38 por um número e deu menor. Exatamente. Deu menor por quê? Porque o número que você está multiplicando, o 38, foi um número que está entre 0 e 1. 35,72 metros. Essa não é a nossa resposta ainda, né, galera? A gente ainda vai calcular o perímetro. O tio Ananias vai apagar só essa continha de padeiro aqui, justamente para a gente não poluir tanta a nossa questão. Vamos só passar aqui um tracinho para separar, para ficar bem organizado. E vamos para o nosso segundo passo. No nosso segundo passo, a gente vai fazer o cálculo do perímetro. Lembrando que perímetro a gente chama de 2P, tá certo, galerinha? Porque semiperímetro é P, semiperímetro é a metade do perímetro. Então, a gente vai somar os lados, ó. A gente vai somar 47 mais 60 mais 38 mais 35,72. Vamos fazer essa continha novamente, outra continha de padeiro, tio Ananias. Exatamente. Vamos fazer aqui no cantinho, olha lá. 47 mais 38. A gente encontra exatamente 85, tá certo? 85. Então, o perímetro aqui, somando esse com esse, deu 85. Mais 60, galerinha, dá 145, mais 35,72. Você pode somar logo o 145 com os 35, dá 180. Isso, e acrescenta o 0,72. Então, fica 180. Opa, bugou. Deixa o tio Ananias voltar. Pronto, 180,72 metros. Então, quer dizer que ele teria que comprar, no mínimo, 180,72 metros. Beleza, galera? Fechado? Pronto, essa aí foi a nossa questão de número 4. Vamos lá para a nossa quinta questão, diretamente para a nossa maratona de resoluções. Vamos lá. Essa questão é uma questão bem estilo Enem. Olha lá para o texto. A figura representa um teleférico que será construído para transportar pessoas. Olha aí, você que já viajou lá para os Alpes suíços, né? Galerinha, foi esquiar. Em relação ao solo, sabendo-se que o cabo ficará perfeitamente reto, isso é importante, e esticado, e que a velocidade das cadeiras ao longo do cabo será constante, igual a 1 metro por segundo. Galerinha, essa informação é importante? Sim, importantíssimo, né, galera? Então, quer dizer que a nossa velocidade aqui, vamos anotar aqui, velocidade será 1 metro a cada segundo. Então, quer dizer que a cada segundo, aquele teleférico te transporta 1 metro.
2 segundos, 2 metros. 3 segundos, 3 metros. E assim por diante. O tempo de deslocamento do ponto P até o ponto mais alto será aproximadamente igual. Galera, perceba que aqui você tem um triângulo retângulo. Faz de conta aqui que o teu ponto mais alto é exatamente aqui, ó. Então, ele será reto, ó. Será reto em relação ao solo. Isso. Então, vamos chamar aqui de ponto B e vamos chamar aqui de ponto A. Beleza? Pronto. Então, você vai calcular essa distância aqui, ó, que ele percorreu. Então, vamos chamá-la aqui de x, essa distância. Beleza, galera? Ele diz aqui, ó, que esse teleférico, ele tem uma altura de 100 metros. Então, 100 metros é a distância entre A e B. 100 metros. Pronto. Agora, a gente vai identificar os elementos do nosso triângulo. Perceba aqui, ó, que a gente tem a hipotenusa. A hipotenusa, porque está de frente para o ângulo reto, é o maior lado do triângulo, tá certo? E aqui a gente tem um cateto oposto a 100. Oposto, novamente, o só, cá, toa. Quer dizer o quê? Que o seno é oposto sobre hipotenusa. Beleza? Seno de quanto? 30. É oposto sobre hipotenusa. Ou você usa aquela relação que o tio Ananias explicou em sala de aula. Que relação foi essa? Quando o ângulo é de 30 graus, o cateto oposto ele vai ser metade da hipotenusa. Então, a gente sabe que a hipotenusa não é o dobro do cateto oposto, porque o oposto é metade da hipotenusa. Então, a hipotenusa é 200. Então, você já encontraria o seu resultado. Mas quem não lembra disso, não tem problema. Lembra da música do Jingle Bell? O seno de 30 é exatamente 1/2. O oposto, no caso aí, é 100. E a nossa hipotenusa lá é o x. Então, multiplique em x. X vezes 1 é x. 2 vezes 100 é exatamente 200 metros. Então, quer dizer que vai ser transportado 200 metros. Só que perceba que a velocidade você deve lembrar bem das suas aulas de física e da aula de matemática também. Você aprende isso no 7º ano. Vocês lembram disso? Que são as razões especiais. As razões especiais. Veja bem, esse aqui foi o nosso primeiro passo. E agora a gente vai para o nosso segundo passo. A gente vai calcular a velocidade. Olha como é bem tranquilo. A velocidade aí, ele diz que percorre ele diz aqui que percorre 1 metro a cada 1 segundo. Então, logicamente, 200 metros você vai percorrer em quanto tempo? Vamos usar aqui T, tá certo? Pronto, você faz aqui produto dos meios igual ao dos extremos. Então, logicamente, você vai encontrar o T igual a 200 segundos. Mas, tio Ananias, não tem nenhuma dessas respostas. Não tem problema, você vai passar para minuto e o restante vai ser em segundo. Você divide aqui por 60. Dividindo por 60 vai dar 3 minutos, porque 3 vezes 60 dá 180. 200 menos 180 dá 20. Então, sobra 20 segundos. Então, isso aqui é exatamente 3 minutos e sobra 20 segundos. 3 minutos e 20 segundos, meus pequenos gafanhotos, é a tua resposta. Olha lá, o tempo é 200 segundos, ou 3 minutos e 20 segundos, está aqui em cima da careca do tio Ananias, você marca o item D de Deus. Beleza? Vamos lá para a nossa sexta questão, meus amores. Vamos lá para a nossa sexta questão. O tio Ananias vem aqui novamente para baixo da figura. Um ônibus sobe uma rampa de 500 metros. Olha lá para a figura, 500 metros aqui a rampa. Que forma com a horizontal um ângulo de 30 graus, galera. Está aqui, ó, 30 graus o teu ângulo. Ao finalizar a trajetória da rampa, o ônibus se encontra a que altura em relação à horizontal? Olha lá, ele chamou aqui de H. Beleza? Tranquilo, galera. Lembrando aqui, meus amores, lembrando que a gente vai colocar os elementos do nosso triângulo. Aqui a gente tem a nossa hipotenusa. Cuidado para não confundir, certo? Esse H com o Hzinho que tem aqui. Eu coloco maiúsculo, tá certo? Então aqui é a nossa hipotenusa. E o que está de frente para o ângulo é o nosso oposto. Novamente, só, cá, toa. Quer dizer que o nosso seno é oposto sobre hipotenusa. Então a gente vai lá para o seno de 30 graus. É o oposto sobre a nossa hipotenusa.
Seno de 30 é 1/2, é igual ao oposto, que é Hzinho, sobre a nossa hipotenusa, que é 500. Você pode e deve simplificar aqui. Por 2 dá 1, e aqui dá 250. 1 vezes H dá H, e 1 vezes 250 dá 250. Lembrando que o tio Ananias comentou que o cateto oposto, quando o ângulo for de 30 graus, ele é exatamente a metade da hipotenusa. A hipotenusa é 500 metros, então a metade de 500 dá 250. Então, a gente tem aqui que essa altura que o ônibus vai se encontrar do solo lá, após subir aquela rampa de 500 metros, vai ser exatamente 250 metros. Vamos lá para a nossa próxima questão, a 7ª. Novamente, uma questão que não foi dada a figura, ok? Num triângulo ABC, são dados B igual a 60, C igual a 45. E ele afirma aqui que AB é igual a 8 centímetros. Determine o comprimento de AC. Perceba aqui que o triângulo não é retângulo. Olha bem, veja bem. O triângulo não é retângulo por quê? Observe, o triângulo não é retângulo porque um dos ângulos é 60 e o outro é 45. Já dá 105. Para chegar em 180, 75. Então, a gente não tem aí, no caso, um triângulo retângulo. Se não temos um triângulo retângulo, então vamos fazer aqui a nossa figura. Vamos lá fazer a nossa construção. Mais ou menos isso, tá certo? Bom, mais ou menos isso aqui. Beleza? Vamos colocar aqui o nosso ângulo de 60 graus. Colocar aqui B, 60 graus. Vamos colocar aqui o ângulo C, 45 graus, ok? C. E a medida AB, galerinha. Aqui a medida AB, que é igual a... Vamos colocar aqui A. AB é igual a 8 centímetros. Ok, galera? Como é que a gente pode fazer isso aqui sem usar a lei dos senos, que não vai cair na prova? Dá para resolver? Perfeitamente. Ele quer a medida AC. Vamos chamá-la de X. O que é que você deve fazer? Você deve criar o teu triângulo retângulo. Olha bem, você vai passar aqui a altura relativa ao lado BC. Se você passa a altura relativa ao lado BC, tá vendo que não foi dado isso na figura. Eu vou resolver usando a razão trigonométrica sem usar a lei dos senos, tá certo? Essa questão poderia ser usada a lei dos senos. A gente viu isso em sala de aula? Vimos. Mas como não está no conteúdo da prova, eu vou usar razões trigonométricas. Preste bastante atenção que a gente aqui não tem a medida da altura. Vamos chamar a medida da altura aqui, vamos chamar de y. Pronto. Agora, trabalhando apenas nesse triângulo ABCD. Então, primeiro passo aqui, triângulo ABD. Triângulo ABD, o que é que você vai ter? Vamos identificar o que é cada elemento desse triângulo ABD. Veja bem, aqui está de frente para o ângulo reto. Então, o maior lado do triângulo chamaremos de H, que é a nossa hipotenusa. E o lado, o cateto, que é oposto ao ângulo, a gente chama de O, cateto oposto. Beleza? Tranquilex? Show de bola. Lembrando só... Toa. Então, a gente tem oposto e hipotenusa. Então, a gente usa o seno. O seno de quanto, tio Ananias? O seno de 60, que é o ângulo dado. Seno de 60 é oposto sobre hipotenusa. Seno de 60, usando a musiquinha do Jingle Bell, você faz a tabela. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, é igual ao oposto, que é y, sobre o h, que é exatamente 8. Você vai simplificar por 2, dá 1 e 4. E você vai obter que o y é 4 raiz de 3. Exatamente. E agora perceba um detalhe. Dá para você perceber que o y, se o ângulo aqui ó, no triângulo ADC é 45, aqui também é 45, lógico. Então perceba que esse triângulo é isósceles. Ou seja, se aqui é y, aqui também vai ser y. Beleza, X? Tranquilo. Se você não lembrar disso, não tem problema. Você vai aplicar a mesma relação lá. Agora a gente vai trabalhar no triângulo. Vamos lá para o segundo passo. Vamos trabalhar. O tio Ananias vai só separar aqui um pouquinho. Ok? Separando aqui. Isso, tio Ananias. Para ficar mais organizado, ficar mais bonitinho. Pronto. Agora, no segundo passo, a gente vai trabalhar aqui no triângulo
triângulo ACD. O que é que a gente vai ter no triângulo ACD? Temos o quê? Temos aqui que aqui continua sendo o oposto, ó. Olha lá que o tio Ananias está marcando aqui. E aqui vai ser a nossa hipotenusa. Novamente, a gente vai aplicar o seno. Então, temos aqui o seno de 45 graus é oposto sobre a hipotenusa. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O oposto é o nosso y, que é 4 raiz de 3. Ok? E a nossa hipotenusa é o x, que é o nosso objetivo. Beleza, X? Multiplique em x, galera. Você vai encontrar raiz de 2. X é igual a 2 vezes 4, 8, raiz de 3. Passa o raiz de 2 dividindo. X é igual a 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Você aprendeu isso aqui bem com o seu teacher, com o seu professor de matemática, né? Multiplica pela raiz de 2 para racionalizar. Observe que todas as opções aqui, galerinha, todas elas estão racionalizadas. O que é racionalizar? É tirar o número irracional, que é no caso raiz de 2, do denominador. Pode ficar no numerador? Pode sim, não pode é no denominador. Multiplica pela raiz de 2 e você terá que x vai ser 8, raiz de 3 vezes raiz de 2, lembre que você pode multiplicar, é raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Você vai simplificar isso aqui, o tio Ananias vai para o outro lado para não ficar na frente da resolução. 8 dividido por 2 dá 4. Você vai encontrar 4 raiz de 6, no caso aí, centímetros, pois as unidades que estavam estipuladas lá, as medidas de comprimento, eram dadas em centímetros. O comprimento de AC vai ser aqui o nosso item C, 4 raiz de 6. Marcamos a nossa sétima questão. Vamos lá diretamente, meus amorecos. Vamos lá para a questão de número 8, certo? Tio Ananias vem novamente aqui para o outro lado, tomando uma aguinha. Espero que você tenha tentado resolver a questão, tá certo? Na figura abaixo, tem-se o triângulo ABC. ABC, na figura abaixo, tem-se o triângulo ABC, cujos ângulos internos têm medidas indicadas. Está aqui. O ângulo A mede 30, o ângulo B é o ângulo reto aqui e o ângulo C é 60 graus, fazendo 180 graus. Se M é o ponto médio de AB, galerinha, importante isso, ó. Ele afirma que é o ponto médio, esse ponto M é o ponto médio de AB. Deixa só o tio Ananias trocar aqui a cor. Toda questão a gente tem que trocar essas cores aqui. Aqui, olha bem, veja bem. Pronto, então ele está afirmando que é o ponto médio. Então ele divide esse lado AB ao meio, esse ponto M. E ele, além disso, afirma que se M é o ponto médio de AB e AC mede 10 centímetros, vamos colocar logo aqui, ó, 10 centímetros, é a medida da tua hipotenusa. Olha lá, H mede 10 centímetros. Qual a medida do segmento AM? Vamos chamar o AM de x, tá certo? Então aqui também vai ser x. Pronto, a gente vai usar apenas as razões trigonométricas. Você escolhe o ângulo que você quiser trabalhar. No caso aqui, você pode escolher o 60 ou o 30. No caso, eu vou escolher o 30 graus, tá certo? Vamos trabalhar aqui com um ângulo de 30 graus. Se a gente está trabalhando com um ângulo de 30 graus, esse cara aqui, AB, ele é o cateto adjacente. Lembrando, só, cá, toa. Então, a gente tem adjacente, hipotenusa, é o cosseno. Então, cosseno de quanto? Ó, de 30, cosseno de 30 vai ser adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30, lá pela musiquinha do Jingle Bell, você lembra que é raiz de 3 sobre 2. Pegou a prova, galerinha? Faz logo a tabela, constrói a tabela. Raiz de 3 sobre 2 é igual ao adjacente, lembrando que aqui a gente tem 2x. Bugou, deixa só o tio Ananias voltar rapidinho. 2x sobre a hipotenusa, que é 10. Você pode simplificar? Pode. Pode ser aqui com 2, ó. Então, vai dar 1 e aqui 5. Então, você terá que 2x vai ser igual a 5 raiz de 3. Só que ele não quer a medida de 2x, ele quer a medida do x, ele quer apenas a medida AM. Então, x vai ser 5 raiz de 3 dividido por 2. Então, claro que AM a gente tinha chamado de x, que é justamente esse valor, 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros.
é nossa medida e a gente encontrou o nosso resultado. Então, a medida AM é 5 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Tranquilo. Vamos lá para a nossa nona questão. Vamos lá. Se liga, se liga. Ana mora na esquina da rua Da Vinci com a rua Galileu. Então, você já observa aqui que tem a rua Da Vinci aqui acima. Olha lá, a rua Da Vinci. E tem aqui a rua Galileu. Então, está aqui a casa da Ana. Então, a Ana é como se fosse um vértice. Tem lá o vértice. A casa da Ana fica justamente na esquina, que é o vértice. Então, se você mora na esquina, você mora no vértice do seu quarteirão. Beleza? Vamos lá. A sorveteria que ela frequenta fica a 300 metros. Ó, importante informação. Então, da casa da Ana até a sorveteria, na rua Da Vinci, aqui a gente mede 300 metros. Beleza? Na esquina da rua Da Vinci com a rua Michelangelo. Então, observe que a sorveteria fica na esquina da rua Da Vinci com a rua Michelangelo. Em um domingo, ao sair da sorveteria, Ana resolveu retornar para casa pela rua Michelangelo. Então, ela fez essa volta aqui. Ela quis caminhar um pouquinho mais. Ó. Ela vem pela rua Michelangelo para entrar na rua Galileu. E virou na rua Galileu. Quantos metros ela caminhou? Então, observe. Se ela vai caminhar aqui, saindo da sorveteria pela rua Michelangelo para entrar na rua Galileu, ela precisa achar essa medida aqui, que é x, e essa medida aqui que a gente pode chamar de y. Beleza? Observe que a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo. Deixa o tio Ananias complementar aqui. Olha lá. Então, ela foi caminhando até a sorveteria, 300 metros. Depois, ela quis voltar pela rua Michelangelo e depois dobrar a esquina aqui na rua Galileu. Então, por isso que a gente chamou de x e y. E você tem aí o seu triângulo retângulo. Olha aqui, bem aqui, tem um ângulo reto, tá certo? Já tinha desenhado na figura e o tio Ananias está complementando aqui para vocês. Beleza? Pronto. Agora a gente vai determinar o que é cada elemento. Olha lá, a gente tem a nossa hipotenusa, que é o nosso H. Olha lá, a hipotenusa que está de frente para o ângulo reto, o maior lado do triângulo. Temos o cateto, que é oposto ao ângulo lá de 60. O cateto, que é oposto a ele, chamamos de O. Tá certo? E, logicamente, o outro cateto a gente chama de A, que é o adjacente. Lembrando aqui, só, tá, toa, ponto. Então, se você aplicar só, que é o seno, primeiro passo, seno de 60, que é justamente o oposto, sobre a hipotenusa. Lembrando que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O oposto aqui é x. E a nossa hipotenusa é 300. Você vai simplificar. Simplifica por 2. Você vai encontrar aqui 150, né, galerinha? Então, x vai ser 150 raiz de 3 metros. Como ele não pediu para tu substituir, você encontra essa resposta aqui para o x. Não foi a resposta definitiva. Ainda temos que encontrar o y. Poderia usar Pitágoras? Poderia, mas vamos usar as nossas razões trigonométricas, tá certo? Vamos lá. Vamos lá para o nosso segundo passo. O nosso segundo passo, deixa só o tio Ananias aqui trocar essas cores. Deixa o tio Ananias trocar as cores. Pronto. Então, vamos para o nosso segundo passo aqui. O nosso segundo passo é achar... Você pode usar aqui no caso, você pode usar tanto a tangente como o cosseno. Por quê? Porque você acabou de encontrar o oposto. E você tem a hipotenusa também. Mas eu vou usar aqui o cosseno, tá certo? Então, segundo passo, cosseno é adjacente por hipotenusa. Então, cosseno de 60 é justamente o quê? O adjacente sobre a hipotenusa. K, C-A-H. K aqui. Então, cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Lá pela musiquinha do Jingle Bell, você lembra que é um meio. Então, o nosso adjacente aqui é o y e a nossa hipotenusa é 300. Você vai simplificar por 2, dá 1 e dá 150. Opa, bugou aqui. Deixa o tio Ananias voltar. Quando o tio Ananias escreve muito rápido, quando escrevemos muito rápido, ele buga. Então, y é igual a 150 metros.
Pronto, terminamos a questão quase, porque ele está te pedindo justamente quanto ele vai andar aqui vindo por esse caminho. Então, seria x mais y. O Ananias vai colocar aqui no cantinho, tá certo? Pronto. E vamos aqui para o outro lado para não atrapalhar a nossa resolução. Então, o nosso terceiro passo, aqui no cantinho, ó, terceiro passo, vai ser x mais y. Então, a gente vai somar 150 raiz de 3 mais 150. Você observa que não foi usado o fator comum. Já tem o resultado aí nas opções. Se você observar, já tem o resultado. Ó, porque a gente somou esse x com o y. Somamos o x mais y e encontramos 150 raiz de 3 mais 150. Com isso, a gente marca o item C. C de Cristos. E o Ananias tem 150 mais 150 raiz de 3. Galerinha, a ordem das parcelas não altera a soma aqui. Certo? Beleza, X? Resolvemos a 9ª questão. Vamos lá para a nossa 10ª questão. Olha lá para a nossa maratona de resolução de exercício. Vamos voltar aqui para o nosso lado direito. Vamos ler a questão, observar a figura e ver o comando. O que é que ele está pedindo? Observe a figura e determine. Você vai observar a figura. Observe que tem uma rampa aqui, que a gente conhece como hipotenusa, a nossa rampinha. Deixa só o tio Ananias trocar novamente essas cores. Tá certo? Então, a nossa rampinha aqui é a hipotenusa. Aqui é o nosso cateto oposto. Olha lá. E o Y é o nosso cateto adjacente. Ok? Qual é o comprimento X da rampa e qual a distância Y do início da rampa até o barranco? Então, ele está te pedindo o X e o Y. Vamos calcular cada um deles. Ele te deu o oposto. Então, primeiro, tu vai ter que usar um deles que tem o oposto. Ó. Só, já tem o oposto. Ó. Só. Tu não pode usar primeiro o cosseno, né? Por quê? Porque tu tem duas incógnitas. Toa, tu também poderia usar a tangente, porque tem o nosso cateto oposto. Então, vamos usar aqui o seno, que a gente está tão acostumado. Então, o primeiro passo aqui, galerinha, seno de 30 graus. Olha ali, 30 graus. Ele é justamente quem? O oposto sobre a nossa hipotenusa. Lembrando que o seno de 30 ele é bem simples, ele é a metade, ele é meio. O oposto, no caso aqui, é 1,5 e a nossa hipotenusa é o x. Então, multiplique em x, x é igual a 2 vezes 1,5, que é exatamente, bugou aqui um pouquinho, galerinha. Vamos só consertar isso aqui. X é igual a 2 vezes 1,5, que é 3 metros, certo? Então, encontramos aqui o valor do nosso x. Agora, vamos lá para o nosso segundo passo, encontrar o valor do nosso y. Então, encontrando o valor do nosso y. Vamos colocar aqui em cima. Então, o y aí, você pode usar tanto o cosseno como a tangente. Vamos usar a tangente aqui para variar um pouco. Então, toa tangente de 30 graus vai ser exatamente o quê? Oposto sobre adjacente. Oposto sobre adjacente. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O oposto aqui, no caso, é 1,5 e o adjacente é o y. Multiplique em x aqui, a gente vai multiplicar em x e vai ter o quê? Raiz de 3y é igual a 3 vezes 1,5. 3 vezes 1,5 vai dar exatamente 4,5. Você vai multiplicar aqui, ó, o raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, y vai ser 4,5 sobre raiz de 3. Você tem que racionalizar. A gente vai multiplicar isso aqui pela raiz de 3. Lembra bem que a gente fez até numa questão anterior. Multiplica e obtemos o quê? Obtemos y é igual a 4,5 raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Você vai justamente fazer o quê? Dividir 4,5 por 3. Vamos fazer aqui acima, galera. Ó. Deixa o tio Ananias puxar uma setinha para cá. Então, teremos o quê? Teremos que o y vai ser 1,5 raiz de 3.
Você observa que não tem essa opção, não tem problema, porque só tem números inteiros aí, ó. O y, 1,5, você pode colocar como 3 meios, raiz de 3. Pronto, agora tem a opção. Então, você acabou de encontrar o valor de y. Então, o x é 3 e o y é 3 raiz de 3 sobre 2. Você marca aqui o item A de amor, galerinha. Belezex, terminamos as nossas 10 primeiras questões. Beleza? Eu vou fazer aqui até a 13ª. Vou dar uma pausa e vou colocar em outro vídeo até a 13ª e da 14ª até a 23ª, eu vou colocar em outro vídeo. Beleza? A gente vai fazer até a 12ª e da 13ª até a 23ª a gente vai colocar no segundo vídeo, para não ficar tão pesado. Beleza? Então vamos lá para a nossa penúltima questão desse vídeo, né? E na parte 2 a gente complementa lá. Tá aqui, deixa só o tio Ananias afastar um pouquinho. Pronto. Então presta bastante atenção aí. Deixa o tio Ananias trocar a cor aqui. Pronto. Então vamos lá. Para obter a altura CD de uma torre, observe aqui CD de uma torre, um matemático estabeleceu a horizontal AB. Então está aqui a horizontal AB, aqui em cima da cabeça do tio Ananias, e determinou as medidas dos ângulos CAB, presta atenção aqui, ó, CAB que mede 30 graus, e BAD que mede 60. Lembrando aqui, ó, que você juntando esses dois aqui, dá exatamente 90 graus. Então aqui tu tem um ângulo reto, ó. Vem aqui, tem um ângulo reto. Faz de conta que aqui é um ângulo reto. Beleza? Continuando. E a medida do segmento BC é 5 metros. Está aqui na figura, aqui do lado da cabeça do tio Ananias. Conforme especificado na figura, nessas condições ele quer a altura da torre. A altura da torre, galerinha, é só CD, ó. A altura da torre é isso aqui tudo, ó. Ele está te pedindo a altura dessa torre aqui. Vamos colocar aqui como medindo x, tá certo? Se você encontrar essa medida aí, acabou a questão. Então, detalhe. Primeiro, você vai atacar aqui o triângulo que você tem a medida, que é justamente quem? O 5. O 5 ele não faz parte do triângulo todo, do triângulo ACD. Você vai atacar o triângulo que você tem a medida. Você tem 5 metros. E esses 5 metros faz parte apenas do triângulo o quê? Que triângulo ABC, o triângulo ABC. Então, primeiro passo, você vai pegar o triângulo ABC. Do triângulo ABC, o que é que a gente tem? Vamos lá, vamos identificar cada elemento desse triângulo. Presta atenção que aqui a tua hipotenusa é isso aqui, ó, que a gente não vai utilizar, tá certo? Não vamos utilizar essa hipotenusa. O que é que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o cateto oposto e vamos utilizar o cateto adjacente. Por que é o cateto adjacente? Ó, porque esse cateto adjacente aqui, que é justamente o AB, ele faz parte do triângulo de baixo como do triângulo de cima. E do triângulo de cima a gente encontra essa medida x. Vamos chamar aqui de A, que é o cateto adjacente, e o cateto oposto. Então a gente tem a tangente, ó, só catoa. Ou seja, tangente de 30 graus é o oposto sobre o nosso adjacente. Oposto sobre o adjacente. A tangente de 30, no caso aí, lembrando que a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, o oposto aí é 5 e o nosso adjacente que é o nosso A, ok? Então a gente vai multiplicar em x, você vai ter exatamente o que? Multiplicando em x, teremos o que? Teremos raiz de 3a é igual a 15, tá certo? Então, o A vai ser 15 sobre a raiz de 3. Se você racionalizar por raiz de 3, obtém o que, tio Ananias? Olha lá, você vai obter 5. Então, o nosso A, deixa eu colocar aqui o A, vai ser 5 raiz de 3. O tio Ananias está na frente. Pronto. 5 raiz de 3, tá certo, galerinha? 5 raiz de 3 metros. Esse é o valor do A. Mas a gente não acabou a nossa resolução. A gente tem ainda que encontrar esse valor para x.
Vamos ver se cabe nesse pequeno espaço aqui, tá certo? Bom, então vamos lá para o nosso segundo passo. No nosso segundo passo, a gente vai atacar esse triângulo ABD. O que é que a gente tem nesse triângulo ABD? Presta bastante atenção lá. A gente tem o cateto oposto, que é o O, e tem o nosso adjacente aqui, ó. Então, de novo, a tangente. Só que a tangente agora é de 60 graus. Tangente de 60 é oposto sobre o adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. O oposto é x e o adjacente está aqui. É 5 raiz de 3. Multiplica em x. Vamos colocar aqui. X vai ser 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, galerinha, dá 9. Né? Raiz de 9, que dá 3. Então, fica 5 vezes 3, que dá exatamente 15. Então, tem aqui o nosso 5 vezes 3, que dá 15 metros. Detalhe importante, x é 15 metros. Só que o tamanho da torre, que é a medida CD lá, ó, é 5, que já tinha, mais a medida x, que é 15. Então, quer dizer 15 lá, ó, 15. Então, quer dizer que CD mede exatamente 20 metros. Cuidado! Então, CD mede 20 metros. Com isso, aqui em cima da cachola do tio Ananias, a gente marca o item B de bola. Vamos lá para a nossa última questão dessa primeira parte. Da primeira parte aí, que é justamente a nossa 12ª questão. No vídeo 2, a gente vai começar da 13ª até a 23ª questão. Beleza? Então vamos lá para a leitura e posteriormente a apresentação da nossa solução. O Ananias vem novamente aqui para o outro lado. Vamos fazer a leitura. A uma distância de 30 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa. Então, galera, ele está dizendo aqui que essa distância aqui é 30 metros, ó. Então, preste bastante atenção, você já vai anotando, 30 metros. Como mostra a figura ao lado, determine a altura H da torre, olha lá, ele quer essa altura aqui, se alfa mede 30 graus. Então, o que é que a gente tem aqui de imediato? A gente tem o nosso cateto oposto e temos o nosso cateto adjacente. Então, lembrando, só catoa, ok? Então, a gente não precisa da hipotenusa. Então, utilizamos a tangente. Tangente de 30 graus, porque ele afirma aqui que o ângulo é de 30 graus. Lembrando que a gente tem que usar a raiz de 3 igual a 1,7. Tangente de 30 vai ser oposto sobre adjacente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, é igual ao oposto, que é Hzinho, sobre o adjacente aqui em cima da cabeça do tio Ananias, que é 30. Simplifica, dá 1 e 10, ou seja, o H é 10 raiz de 3. Ele pede para tu substituir o raiz de 3 por 1,7, então H vai ser 10 vezes 1,7. Tá vendo? Eu deixo para substituir só no final. Facilita muito teus cálculos. Então, H vai ser só fazer o deslocamento da vírgula, ó. Então, vai ser 17 metros. Beleza? Pronto, galerinha. A altura dessa torre é de 17 metros. Com isso, a gente finda a primeira parte da nossa resolução de exercício. A primeira parte que teve toda a parte teórica e também agora a resolução dos nossos exercícios. Na próxima parte do vídeo, na nossa próxima parte do vídeo, a gente vai resolver da 13ª até a 23ª. A gente se vê lá, galerinha. Um forte abraço, continue firme nos seus estudos. Um abraço, tchau!